Olá, vamos fazer uma nova palestrinha aqui. Hoje eu queria falar um tema diferente, eu queria falar sobre liberdade e se o matrimônio, o casamento, tira a liberdade da pessoa. Que é meio que uma lenda que o matrimônio escraviza, aliás, faz parte das piadas coletivas, a escravidão do casamento, né? Liberdade desde muito tempo, esse tema vem sendo, assim, tomando proporções muito grandes. As pessoas falam muito em querer ter liberdade, eu quero ter liberdade, eu quero ser livre, eu quero não sei o quê. E chega num ponto que eu acho que as pessoas nem sabem do que elas querem se libertar, elas não sabem nem o que é liberdade e tampouco do que querem se libertar, mas elas querem ser livres. O que nós temos é um dom de Deus, que é o livre-arbítrio. A gente pode escolher qualquer coisa. A gente pode parar, pensar e decidir assim sobre cada passo da nossa vida. Podemos, mas nem sempre. Em algumas pessoas quase nunca pensam ou param para pensar. Poder a gente pode, mas a preguiça, os hábitos, os vícios, as inclinações, a lei do menor esforço, muitas vezes são essas coisas que decidem por nós sem que a gente chegue sequer a pensar. A gente segue deixa a vida me levar, né, como diz a música. Esses dias me passaram um trecho de uma entrevista do Dr. Viktor Frankl, aquele psiquiatra vienense. Viktor Frankl é a terceira grande escola de psicoterapia de Viena, vem depois do Freud, do Jung, do Adler. Ele faleceu agora, recente, em 1997, ele tinha 92 anos quando ele faleceu. Foi o fundador da terceira escola, né, dessa terceira escola, em que ele cita, e nesse vídeo ele cita estatísticas de suicídio na segunda metade do século XX, e ele compara com a experiência dele de campo de concentração, que foi onde ele desenvolveu toda a teoria psicanalítica, psicoterapêutica dele. O Viktor Frankl ficou em campo de concentração, ele era um judeu, mas assim, ele visualizou e diz que, segundo ele, assim, a tendência, o pensamento suicida e a tendência suicida no campo de concentração era muito baixa. E ao contrário, na sociedade vienense da segunda metade do século XX, entre os jovens, o pensamento suicida, a ideia suicida e o próprio suicídio é muito frequente. E o que ele critica é que nós estamos numa sociedade que mima muito os filhos. Eles não têm dificuldade, eles não lutam. A vida deles, na verdade, é pobre de sentido. A vida deles é só curtição, é só o uso dessa pseudo-liberdade, mas que, na verdade, é uma liberdade que escraviza, porque você fica dependente de hábitos e maus hábitos e prazeres e etc. Então ele assusta muito quando ele fala que assim, no campo de concentração era muito mais baixo, porque as pessoas tinham o intuito de sobreviver, elas tinham um sentido na vida que era a preservação da própria vida, né? E entre os jovens isso não é mais verdade. A mesma coisa que nós podemos encontrar na literatura, no Ernest Hemingway. Hemingway era um ateu, agnóstico, um ateu mesmo, e não esperava nada da vida. Então os livros dele são reflexo muito dessa conteúdo dele. O Velho Mar, O Sol Também Se Levanta. São livros em que você vê uma pessoa desesperançada. E tanto que Hemingway chega aos 50 e poucos anos, ele se suicida, porque ele não vê nenhum futuro na vida, no estar vivo. Nietzsche também tinha essa mesma visão. Nietzsche fala que o homem é um ser que nasce para morrer. O homem nasce para morrer. O livre-arbítrio apenas pode ser bem usado se tivermos claro o sentido da nossa vida, né? A nossa existência tem que ter um sentido. Nós temos que recusar essa ideia de que o homem nasceu para morrer. A busca de sentido da vida é, do ponto de vista espiritual, né, a busca da nossa vocação pessoal. Seja o celibato, seja o casamento, seja o sacerdócio, seja a vida religiosa e, em paralelo, também a vida profissional. São coisas que a gente deve buscar
diante de Deus, em oração, para que Deus nos criou, afinal das contas, por que eu estou aqui? O que Ele espera de mim, né? Alguns já terão ouvido falar aquele conto judaico, algumas pessoas já devem ter ouvido até de mim. Mas um rapaz chega, tá muito angustiado, tentar entender o que é amor. E ele pega e vai procurar um sábio para ouvir uma resposta. Ele chega para o sábio e fala: sábio, eu não sei o que é o amor, eu não entendo o que é o amor. O sábio, parado, olha para ele e fala: ame. Ele fica atrapalhado, fica ali, como assim? Eu venho aqui perguntar o que é amor, ele me manda amar, né? E ele fica parado ali e pergunta: mas sábio, eu não entendi. E o sábio novamente responde para ele: ame. Pela segunda vez ele ouve o ame, ele fica atônito, ele não sabe o que fazer. E fica ali parado na frente do sábio. Daí o sábio, assim, com impaciência, vira para ele e fala assim: o amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. Você decide amar alguém, você decide amar alguma coisa. E então não depende de ter um sentimento. Por isso que o amar pode ser um imperativo, pode ser realmente uma coisa, uma decisão mental, uma decisão, né, de busca. Nós estamos aqui, o nosso tema é liberdade versus casamento. Então, o pior motivo para você querer casar seria casar porque você ama alguém. Isso é um motivo muito torpe. Eu tenho atração por alguém e escolho essa pessoa para amar o resto da minha vida. É bem diferente de amar simplesmente, de eu amar e resolver casar. Não, porque vai ser um amor proativo, vai ser uma busca incessante da felicidade do outro. Esse, na verdade, assim, é como a definição aristotélica de amor. É exatamente essa: amar é querer o bem do outro enquanto o outro, não o próprio bem, né? Embora a gente ganhe muito amando uma pessoa, porque a gente se enriquece, né? Então eu escolhi passar a vida amando alguém. Significa buscar que essa pessoa chegue ao máximo que ela pode chegar, a toda a sua potencialidade, e que ela seja feliz, né? Eu acho curioso ver que pais, hoje em dia, muito preocupados com os filhos, eles gastam energia, gastam dinheiro, procuram profissionais para que as crianças, os adolescentes, descubram qual é a sua vocação profissional. E muitas vezes com argumentos errados, porque é em busca da fama, do dinheiro, e não da felicidade, da realização plena da pessoa. Mas enfim, gastam muito com isso. Já o Papa Francisco questiona e orienta a dificuldade de muitos sacerdotes em ajudar casais que estão tendo problema, porque, como diz o Papa Francisco, muitos desses sacerdotes vêm de lares desfeitos e eles não têm experiência com lares bem feitos, com lares positivos, com lares vitoriosos, e não sabem dizer como fazer isso para as pessoas que os procuram. Acho que a mesma coisa acontece com esses pais, que assim, eles não acreditam no casamento, porque eles não vivem um bom casamento, não vivem uma boa relação. Então resta para os filhos buscar fama, dinheiro, etc. E é isso que eles vão atrás, e é isso que eles buscam orientar os filhos, né? No clima atual também creio que é muito oportuno lembrar que o Papa Francisco acusa como uma das causas do desprezo ao matrimônio esse monte de piadinhas da coleira, da escravidão, etc, né? Que assim, o casamento virou um motivo de chacota, e não é verdade. O casamento é a coisa mais maravilhosa que pode existir para um homem e uma mulher, né? Temos livre-arbítrio, podemos sempre decidir de forma autônoma a direção que queremos tomar. A gente pode escolher para onde vai. Aliás, são as únicas criaturas sobre a Terra que têm autonomia, são os homens. Nenhum animal, nenhum vegetal, nenhuma pedra, nada, eles obedecem à natureza, que a pedra é pedra e sempre será pedra, o leão é sempre leão, e ele não pode decidir, não, a corça eu não vou comer, que é muito bonita, eu vou comer o burro, que é mais feiozinho.
Não, ele está com fome, ele vai comer quem estiver por perto. Ele não decide, ele não para pensar, ele não tem autonomia nenhuma sobre a vida dele, né? Agora, nós temos liberdade, livre-arbítrio nós temos, mas liberdade total nós não temos, porque eu posso decidir querer ir para o Tibete, mas eu não tenho dinheiro para ir ao Tibete. Eu posso decidir assim, ir assistir um show do Frank Sinatra quando tinha, em Nova York, mas eu não tinha dinheiro para ir. Eu posso decidir, eu posso resolver que eu quero ser um cantor, mas eu não tenho voz nem ritmo. Eu posso decidir que eu quero emagrecer, mas eu quero emagrecer sem parar de comer chocolate. Eu posso decidir que eu quero ficar fortão, mas exercício não é comigo. E aí vem essas coisas loucas, né, de tomar bola, operar, pôr balão no estômago, etc. Porque a pessoa não quer parar de comer, a pessoa não quer parar, não quer fazer exercício, ela toma hormônio para isso, né? A nossa liberdade nunca é total. Agora, ela piora muito se não exercemos o poder de decisão, o poder de decidir por alguma coisa. Chesterton, que é uma paixão de jornalista do início do século passado, ele nos deu o livro, no clássico Ortodoxia dele, ele diz uma frase que é literalmente assim: nunca poderia conceber nem tolerar nenhuma utopia que não me deixasse a liberdade a que me sinto mais apegado, a liberdade de acorrentar-me. Eu tenho que ser livre para me acorrentar em alguma coisa quando eu quiser. Essa é a ideia, né? Essa utopia que ele fala é aquela ilha que São Tomás Moro fez uma ilha fictícia, onde os homens viveriam muito bem, seria uma coisa ali perto da Inglaterra e tal. Então nenhuma utopia, se a utopia não me desse liberdade de eu me acorrentar em alguma ideia, em alguma coisa, em alguma pessoa, isso não me serviria, isso que ele quer dizer. Em Nietzsche, um nihilista, mas encontramos uma coisa semelhante. Ele fala: muitos abandonam todos os seus valores ao rechaçarem as suas servidões. Livre de quê? Livre para quê? Né? Eu decido que não quero mais estar com a minha mulher, mas eu largo minha mulher, eu perco minha casa, meus filhos, meus amores, minha vida, ou aquilo que eu construí, né? Em nome de o que seria, está sendo para mim naquele momento como uma servidão, né? Pessoas que pregam a liberdade total acabam por criar regras que permitem tal liberdade. Então, eu quero fazer sexo livre com todo e qualquer pessoa a qualquer momento. Bom, daí eu preciso da camisinha, do DIU, da pílula, assim, eu preciso das regras LGBT, eu crio um monte de regras para me permitir fazer o uso da minha sexualidade da maneira que eu quero, né? Eu preciso mudar a sociedade, eu preciso mudar as coisas porque é a minha vontade, né? Essa liberdade total confunde-se com a ideologia do liberalismo. O liberalismo, esse movimento político, que na verdade é confuso, porque são várias formas de pensamento. Assim, é interessante que o governo não seja de uma religião específica, mas não é interessante que o governo seja ateu, que ele despreze a existência de Deus, né? É interessante que haja liberdade de expressão e de pensamento e de práticas religiosas, mas não é interessante que uma eleição possa votar a favor do aborto, né? Porque o aborto não é uma coisa boa em sociedade nenhuma, né? Assim, a gente tem uma ideia do que é isso tudo quando se dá essas liberdades sem Deus, nos anarco-sindicalistas, nos marxistas, nos comunistas, essas revoluções do começo do século passado, de pessoas que não criam no homem e nem em Deus. Por não crerem nem no homem nem em Deus, elas faziam e fizeram esses regimes totalitários com todas as suas consequências. É curioso ver pessoas que não aceitam nenhum tipo de sacrifício,
né? Tem horror da mortificação, mas quando eles assistem um filme épico, sei lá, Coração Valente, quando assistem um capa-espada qualquer, Zorro, seja lá o que for, eles se encantam com o sacrifício que o herói faz. É apaixonante a dedicação que ele tem àquela vida dele para sempre. Ele se acorrenta nisso para sempre, né? Se encantam também com aquele filme do Mel Gibson, Até o Último Homem. É realmente um filme impactante. Mas são pessoas que se acorrentaram às suas ideias. Mas a pessoa não quer sacrifício, não quer mortificação, não quer nenhum tipo de dor, nenhum tipo de compromisso, mas ela reverencia a Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá é uma unanimidade, acho que ninguém no mundo seria contra o que ela faz. Mas o que ela fez foi uma escolha de amor a Cristo, e se dedicou a isso a vida inteira, né? Agora, então as pessoas confundem, aceitam o grandioso, mas não querem fazer o pequeno sacrifício de aguentar uma esposa que ficou mais velha, ficou mais mal-humorada, ou assim, a natural queda na sexualidade de um casal, ou coisas mais simples como acordar de mau hálito, sei lá, né? Ridículo que as causas de separação que existem, né? Amor não é um sentimento, amor é uma escolha. Uma vez escolhido o objetivo do nosso amor, é passar a agir. Temos que ajudar nosso par a atingir seu máximo, né? Nunca é demais lembrar que o amor não é cego, cego é o ódio. Quem não vê nada de bom na pessoa é quem odeia a pessoa. Agora, se eu amo uma pessoa, eu vou vê-la como ela é e o que ela pode vir a ser, toda a sua potencialidade, todo o seu potencial de crescimento, né? E aí, tendo essa noção de potencial, mãos à obra, vamos lá, vamos tocar, vamos ajudar. É preciso se comprometer. Antigamente se comprometiam muito cedo, hoje os caras chegam aos 40 anos, 40 e poucos, e ainda não tomaram coragem de comprometer o resto da vida com alguém, né? Isso tem que ser mais cedo, de preferência bem mais cedo, para que a gente construa realmente uma vida junto, né? Na verdade, uma vida é pouco para uma tarefa de dedicação total, né? Usando o direito de escolha, esse livre-arbítrio, comprometemos toda a nossa vida em projetos escolhidos. Essa é a ideia, né? Eu escolhi o projeto e vou aplicá-lo a vida inteira. É muito comentada aquela máxima de Santo Agostinho: ama e faz o que quiseres. As pessoas, assim, os libertinos chegavam, quando entendiam essas frases em latim, eles chegavam a usar isso como uma máxima, porque eu amo, eu posso fazer. Mas não foi isso. Essa frase dele é depois, quando ele já largou a vida devassa que ele tinha antes, e quando ele se aproxima, se apaixona por Jesus, e amando Jesus, ele vai fazer só o que Jesus quer, é natural. Ele vai imitar Jesus, ele vai seguir as ordens de Deus Pai. Então, ama e faz o que quer. Se realmente você ama, pode fazer o que você quiser, né? Não esquecer que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Não é sentir arrepio por toda vez que fala o nome de Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas, né? O matrimônio não tira a liberdade, porque o matrimônio é uma livre escolha, um não a todos os outros, a todas as outras, para sempre, né? Eu escolho a minha esposa e digo não a todas as outras mulheres. E esse não tem que ser forte, como a gente estava comentando, que, assim, eu não posso sair por aí olhando para as mulheres na rua, assim, enchendo os olhos, porque isso pode me confundir, né? Em alguns momentos a gente está mais fraco, mais sensível, né? Escolhe-se um tipo de vida com liberdade e então vamos vivê-la. Para terminar, só uma frase para a gente meditar. Por que, Senhor, me deste esse privilégio da liberdade? Com ele eu sou capaz de seguir teus passos, mas também com ele sou capaz de te ofender. Até logo.